E nós vamos ler a partir do versículo 1, Mateus 1, versículo 1. O tema da mensagem de hoje é a genealogia de Jesus Cristo. A genealogia de Jesus Cristo. E diz então assim, Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo. Digam todos comigo, livro da geração de Jesus Cristo. Agora leio eu, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou Judas e os seus irmãos. Judas. Judas. Judá. É igual. E Judas gerou de Tamar, Farés e Zara. E Farés gerou Esbrom. E Esbrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Nasson. Aqueles que estão a pensar em ter filhos têm aqui umas sugestões bonitas. E Nasson gerou Salmão. E Salmão gerou de Raabe Boz. E Boz gerou de Ruth Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei David. E o rei David gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou Roboão. E Roboão gerou Abia. E Abia gerou Asa. E Asa gerou Josafate. E Josafate gerou Jurão. Jurão gerou Osias. E Osias gerou Joatão. E Joatão gerou Acás. E Acás gerou Ezequias. E Ezequias gerou Manassés. E Manassés gerou Amon. E Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos, na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. E Salatiel gerou Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde. E Abiúde gerou Eliaquim. E Eliaquim gerou Azor. E Azor gerou Sadoc. E Sadoc gerou Aquim. E Aquim gerou Eliúde. E Eliúde gerou Eleazar. E Eleazar gerou Matã. E Matã gerou Jacob. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? E vocês estão a pensar, mas porquê que lemos isto? O que está na Bíblia. Há alguma coisa isto aqui nos quer ensinar hoje. Ok? Então, deixe-me começar a fazer uma breve introdução. Tem sido um grande desafio para a ciência explicar o comportamento humano. Entender o porquê que as pessoas se comportam como se comportam. Não tem sido fácil. O comportamento humano não é fácil. Existem 3 grandes teorias sobre o comportamento humano em geral. A primeira teoria é geneticista, isto é, um dos pais desta teoria é Pavlov. As pessoas comportam-se como se comportam devido à genética, à vida biológica. Ele acredita, e hoje acredita-se muito nisso, daí que os médicos muitas vezes perguntam a nós acerca dos nossos pais, que doenças é que tiveram, etc. Então, acredita-se através desta teoria que as pessoas comportam-se como se comportam devido à genética. O ser humano é condicionado por questões biológicas que passam de geração para geração. Daí que muitas pessoas ficam até apavoradas quando um pai ou um tio teve problemas mentais ou depressivos ou morreram de cancro. Então as pessoas ficam apavoradas e a pensar, será que vai acontecer o mesmo comigo? E é isso que muitas vezes as pessoas sofrem desse medo. E depois há aquelas pessoas que assumem a identidade do pai e da mãe. Não é? Nós às vezes ouvimos as pessoas assim, eu sou tal e qual o meu pai, eu sou tal e qual a minha mãe, a minha mãe tinha este defeito e eu fui logo herdar esta coisa. E as pessoas começam a assumir esses traços e aceitam-nos como algo real.
Então, existe essa teoria que não estou a dizer que ela não seja verdadeira, mas já vamos ver que tudo isso pode ser alterado com a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Glória a Deus. Amém? Mas, a segunda teoria é a teoria psicológica. O pai dela é o de Freud. E até ele desenvolveu esta teoria onde se acredita que o ambiente familiar, a influência, os comportamentos das pessoas, influencia os comportamentos das pessoas. Por exemplo, quantos lares nós sabemos e conhecemos, e provavelmente alguns de nós possamos ter nascido em lares assim, onde a promiscuidade do pai ou de uma mãe, do irmão entre irmãs, as pessoas crescem entre lugares, ambientes de abuso sexual, de situações que são abusos psicológicos, agressões, brutalidade. E esses ambientes podem influenciar negativamente os comportamentos das pessoas e também o seu futuro. Essa é a teoria que Freud desenvolveu. Claro que ele desenvolveu muito mais, mas apenas só estou aqui a dar uma ideia acerca desta teoria. Depois tem a terceira teoria, que é a sociológica, que tem como pai o Karl Marx, que deu a origem depois ao marxismo, a relação dinheiro e trabalho. Se alguém nasce num bairro sujo, feio, problemático, onde não há emprego, casas sem saneamento, onde as pessoas convivem com delinquentes todos os dias, onde o pai e a mãe têm uma vida difícil, há falta de condições, então o Estado é obrigado a providenciar escola, saneamento, comida para salvar as famílias. Então, todo este tipo de ambiente que nós falamos aqui, quer a nível genético, quer a nível psicológico, quer a nível social, podem condicionar, e acredita-se que condiciona a vida de muitas pessoas e os comportamentos de muitas pessoas. Todas estas teorias que acabamos aqui, numa forma sumária, a analisar, todas elas têm as suas verdades. Todavia, estão longe de explicar aquilo que é incompreensível. Pois nós vemos frequentemente pessoas que quebram essa tendência. E tanto Karl Marx como Freud, como Pavlov, não conseguem explicar como é que pessoas conseguem quebrar a tendência que eles próprios desenvolveram. E porquê é que eu li para vocês esta parte da Bíblia, esta parte da genealogia de Jesus, que não é tão lida? Quando nós vamos ler, nós achamos isto chato. E hoje eu trago esta leitura para a igreja toda, para nós todos, porque Deus quer ministrar aos nossos corações hoje aqui algo muito importante. Muito importante. E aquilo que eu quero começar por dizer é o seguinte: quando nós lemos todos estes nomes que estão aqui, que acabamos de ler, que fazem parte desta genealogia de Jesus, pensamos que todas estas pessoas foram uns santos. Não é? Diga lá a verdade. Quando nós começamos a ler assim, ei, que Salomão gerou Raabe, Boaz gerou Ruth, e tal, e o David, e o Salomão, e nós pensamos assim, que pessoas fantásticas. E eu quero dizer que todos estes nomes, a maioria de todas estas pessoas que estão aqui escritas na genealogia de Jesus, eram pessoas muito complicadas. Muito complicadas. Eram pessoas, muitas delas promíscuas, safadas na vida, malandros. Nós, por exemplo, quando olhamos para o nome de Tamar, Tamar gerou filho de Judá. Judá era sogro de Tamar. Ela teve um relacionamento com o seu sogro, um relacionamento estranho. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história dos nomes dos reis que aqui vêm mencionados, alguns deles foram os maiores corruptos da história de Israel. Pessoas complicadíssimas, com famílias complicadíssimas. Fizeram coisas pavorosas. Por exemplo, Salomão teve cerca, diz a Escritura, que ele teve cerca de 1000 mulheres. Você já pensou o que é ser homem para 1000 mulheres?
Só ao fim de 3 anos é que ele dava a volta. É muita volta. Ele acabou por entrar num caminho muito mau aos olhos de Deus. Um homem complicadíssimo. E Manassés, vem mencionado Manassés, vocês se calhar não sabem, Manassés praticava magia negra. Ele matou os seus filhos e ofereceu os seus filhos em holocausto a deuses. Foi um homem depravado, um homem mau. Ele tornou-se um bruxo famoso no seu tempo, extremamente perverso. E ele faz parte da genealogia de Jesus Cristo. É quando nós chegamos a José e a Maria, e quase que dá vontade, e aqui também quero falar um pouco, é o seguinte: imagina o que é José ter que olhar para a genealogia dele e pensar assim: eu vou ser pai, não é, do Salvador que vem ao mundo. Eu vou cuidar da Maria. A Maria vai ser veículo para vir o Messias. E ele pensou assim, olhando para trás, para toda aquela malta toda que veio atrás, com todo o seu historial, uns mais negros, outros menos negros. Ele quase pensou assim: bem, tenho que fazer aqui uma quebra de maldições hereditárias. Vamos quebrar todas as maldições que estão para trás. E é bom nós falarmos isto porque há um pensamento hoje no mundo cristão, em que as pessoas, para serem totalmente libertas, elas precisam de passar por um processo de libertação, quebrando todas as maldições hereditárias. Até recentemente já houve pessoas, irmãos nossos aqui da igreja, que me pediram: pastor, eu precisava falar consigo, que eu preciso de falar todo o meu passado, coisas que os meus pais fizeram, não sei o quê. Oh, irmão, você pode falar isso comigo, mas não é isso que você precisa. O que você precisa é aquilo que Pavlov e Karl Marx e Freud nunca conseguiram explicar. É que quando Jesus de Nazaré entra na vida de uma pessoa, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Aleluia. E é isto que nós precisamos de entender, meus amados, porque hoje as pessoas ficam muitas vezes amarradas a esses conceitos. Eu se calhar herdei isto da minha mãe. Eu se calhar herdei aquilo do meu pai. Alguém pode perguntar assim: mas há traços genéricos? Sim, claro que há. Há traços que nós ganhamos por crescermos em lugares estranhos? Sim, há. Há famílias problemáticas e há traços desses problemas na nossa vida. Pode haver traços disso? Sim, pode. Mas Jesus de Nazaré, ele tem o poder para arrancar todos esses traços no nosso coração e sermos diferentes, como José foi diferente, Maria foi diferente. José, diz a Bíblia, diz aqui, olha aqui assim no versículo 19, diz assim, até podemos ler o versículo 18: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, digam todos comigo, como era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Este homem era um homem justo. Ele era uma pessoa que não herdou nada da sua genealogia para trás, principalmente aqueles traços menos bons. Alguém pode pensar: ele deve ter entrado por um processo de libertação. Não entrou nada. Eu quero dizer uma coisa: muitas vezes esses processos de libertação só prejudicam. Porque a pessoa quer regressar ao passado e fazer-se lembrar muitas vezes de situações que são terríveis na vida da pessoa. Foram abusos sexuais, abusos psicológicos, foram maus tratos, foi uma série de situações que traumatizaram aquela pessoa, que marcaram aquela pessoa. E nós temos estes conceitos que precisamos de entrar num processo.
Eu nunca vi Jesus levar ninguém a entrar num processo de libertação. Porque quando Jesus entra, a presença de Jesus liberta a pessoa. O meu jugo é leve. É leve. Glória a Deus. Amém? E agora quero-vos mostrar uma passagem que está em Zacarias, capítulo 3. Podemos abrir Zacarias. Eu hoje quero-vos levar... A semana passada eu falei a vocês acerca de que o maligno não nos toca. E alguns irmãos ainda têm aqueles restos de ideias erradas que é difícil sair da nossa mente. Porque alguns ainda pensam que o diabo anda atrás deles. Que o diabo tem poder para tudo e mais alguma coisa. Mas eu quero dizer uma coisa assim, meu amado irmão. Quando Jesus está presente na vida de uma pessoa, você não tem que temer nada. Não há nada no seu passado que possa prejudicar a si, no seu presente e o seu futuro. Não há nada, porque Deus é contigo todos os dias da tua vida. Glória a Deus. E eu quero-vos mostrar aqui em Zacarias capítulo 3, nós vamos ver que Zacarias tem uma visão, e nessa visão ele vê alguns personagens, e no fundo esta visão é uma profecia, é uma visão daquilo que Deus fez na nossa vida, na vida de cada um de nós. Na verdade, Zacarias tem uma visão da obra redentora de Cristo na vida do sacerdote Josué, mas que representa as nossas vidas hoje também. Representa a obra redentora de Cristo na vida de cada um de nós. E diz assim, nós vamos ler devagar com atenção, Zacarias capítulo 3, versículo 1, diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué. Este Josué não é o Josué lá do tempo o sucessor de Moisés. Não. Este é o mesmo sacerdote daquele tempo, deste tempo do Zacarias. Eu agora não quero estar a entrar nesses pormenores, porque eu quero avançar com aquilo que é importante para hoje. Então Zacarias tem uma visão, e Deus lhe mostrou o sumo sacerdote Josué, que é uma personagem do tempo de Zacarias, um sacerdote de Deus, o qual estava diante do anjo do Senhor. Digam comigo, estava diante do anjo do Senhor. Olhe para mim, irmãos. Quem é este anjo do Senhor? Este anjo do Senhor é Cristo. É o anjo do Senhor que ele, no Velho Testamento, ele é retratado com este nome antes dele se manifestar aos homens, antes dele ser registado como Jesus. Ele é o anjo do Senhor. E diz que o sumo sacerdote estava diante do anjo do Senhor. E agora diz assim a seguir, digam todos comigo, e Satanás estava à sua mão direita. Olha para mim. Zacarias tem uma visão em que ele vê o sacerdote Josué, e Josué estava diante do anjo do Senhor. Cristo estava ali presente com ele. Mas também estava presente do lado direito dele Satanás. E eu acho interessante esta passagem, porque não importa se Satanás esteja aí presente a fazer das dele, nós vamos ver nesta visão redentora, assim como Deus redimiu este sumo sacerdote, nos redima a nós também. E nós não temos de ter medo de andarmos neste mundo, mesmo que este mundo tenha como o seu príncipe Satanás. Não temos de ter medo disso. Porque a seguir diz assim:
diz que Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, agora veja aqui este trocadilho de palavras, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Este anjo do Senhor, que é Cristo, que é o Cordeiro, que foi imolado antes da fundação deste mundo, ele está na presença deste sacerdote. E está Satanás lá presente também. E ele diz, o Senhor te repreenda. Diz o Senhor te repreenda. E é interessante ver este atributo do Senhor, do anjo do Senhor. Ele é Senhor. Porquê? Porque ele é Cristo, ele é Deus. E ele diz assim, e o Senhor, referindo-se ao Pai, a Deus, te repreenda. Versículo 3, ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo do Senhor. Ele estava diante daquele anjo. E agora veja, como é que ele estava vestido, irmãos? De vestidos sujos. De vestidos sujos. E então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse, eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. E te vestirei de vestidos novos. Diga comigo, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. Glória a Deus. Aqui começa toda a obra redentora na vida daquele sacerdote que representa a obra redentora de Cristo na vida de todos nós. Aquele sacerdote representa-nos a nós. A Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes. E o interessante é que nós estamos sujos na presença do anjo do Senhor. Estamos sujos na presença de Satanás, mas não impediu do anjo do Senhor justificar o sacerdote Josué. Pois a Bíblia diz, o Evangelho diz, que estando nós ainda mortos em nossas ofensas e nossos pecados, Ele nos vivificou. Ele nos perdoou. Ele nos limpou dos nossos pecados. Glória a Deus. E o interessante também é que Ele pede para substituir, limpar a mitra que está na cabeça daquele sacerdote, que a mitra é tipo um chapéu que os sacerdotes usavam, e ele limpa isso também. Limpa isso também. Os irmãos provavelmente devem saber que havia uma situação que quando os sacerdotes entravam no lugar santo ou nos santos santos, eles não podiam entrar sujos, com as suas vestes sujas nesses lugares, que poderiam morrer na presença de Deus. Mas a Bíblia não relata que já alguma vez algum sacerdote tenha morrido. Não há relatos nenhuns desses. E nesta visão redentora que Zacarias tem sobre a vida deste sacerdote, ele vê que ele está sujo. Como nós também, irmãos. Deus conhece o nosso coração. Nós até podemos ter roupas bonitas, bem passadas a ferro, mas nós todos éramos pecadores, sujos. E o Senhor nos limpou e nos deu vestes novas. Glória a Deus. Mas o interessante disto tudo é que a sujidade não impediu a presença do anjo do Senhor. Nós ficamos muitas vezes com estas ideias assim erradas de que Deus parece que abomina quem peca e que Deus se afasta dos pecadores e não quer saber de nada dos pecadores,
Quando nós sabemos pelo Evangelho que, estando nós ainda sujos, estando nós ainda nos nossos maus caminhos, Ele nos perdoou, nos limpou e nos salvou. Fomos redimidos antes da fundação até do mundo. Glória a Deus. E Ele está a mostrar que aquilo que Ele fez com o sacerdote, faz hoje com todos nós também. Na verdade, Ele já fez isso tudo por todos nós. E Ele nos dá uma mitra nova para a nossa cabeça. Eu acho interessante isso, porque Paulo fala também em Romanos que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para limpar os pensamentos errados, sujos que estão na nossa mente. E é interessante que ele diz assim, limpa essa mitra que está na cabeça dele, como por outras palavras, olha, limpa essa cabeça, para ele começar a pensar corretamente. Por aqui isto é importante, porquê? Porque quando nós começamos a pensar assim, eu herdei estes traços dos meus pais, eu herdei este traço do meu tio, eu herdei este traço porque eu cresci num ambiente, num bairro social difícil, porque eu herdei estes traços porque eu fui uma pessoa muito maltratada na minha infância, porque... Então nós temos que lavar esses pensamentos, porque você não é aquilo que o ambiente diz que você é, você não é aquilo que os seus pais dizem que você é, você não é aquilo onde você cresceu, você é o que Jesus Cristo diz que você é. Aleluia. Você é um filho de Deus, que está perdoado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E nós estamos puros diante de Deus. Posso ouvir um amém? E mesmo que o diabo esteja presente, porque ele está presente aí. Ele está presente. Ele não é omnipresente. Há quem pense que o diabo está em todo lado. Não, o diabo não é onipresente. O diabo não é Deus. Ele é um anjo caído. E eu acho interessante que Jesus está ali e diz assim, o anjo do Senhor diz assim, o Senhor te repreenda. Porque para Jesus... estar ali o diabo a botar um poste é igual. Porque o diabo tem que começar a ser tratado de uma maneira, não é para você andar a gozar, nem chamar nomes a ele, mas nós temos que deixar de dar importância ao diabo. Nós temos que deixar de dar importância ao diabo. As pessoas satanizam muitas coisas. Tudo é o diabo, tudo é Satanás, tudo é isto, tudo é aquilo. Eu tenho medo disto, eu tenho medo daquilo. Meu amado, eu quero dizer uma coisa, não tenha medo, porque nós já fomos limpos. Nós já fomos limpos, o Senhor tirou toda a roupa suja e colocou-nos vestes novas, glória a Deus. Eu hoje tenho vestes novas no meu coração e na minha mente, glória a Deus. Tenho um chapéu novo. Você não vê o meu chapéu? Lá dentro, glória a Deus, está limpinho. A minha mitra está limpa, glória a Deus. E depois a Bíblia continua a falar esta visão e diz assim, no versículo 6, e o anjo do Senhor protestou a Moisés. Quando ele fala aqui protestou, não? Aliás, a Josué, peço desculpa. O anjo do Senhor protestou a Josué dizendo, este protestou, não é que ele estivesse zangado, não é nada disso. Está apenas a alertá-lo. E está a dizer o quê? Versículo 7 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, que te darei lugar entre os que estão aqui. Digam comigo, te darei lugar aos que estão aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, por outras palavras, Deus está a dizer assim, se tu prestares atenção ao Evangelho de Jesus Cristo, se tu andares no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, se tu fores praticante do Evangelho de Jesus Cristo, tu vais ter acesso a uma dimensão comigo que é inexplicável, que não há teoria alguma que possa vencer, porque quando Jesus Cristo entra na vida de alguém, oh glória a Deus, nós contrariamos todas as teorias do mundo. Nós contrariamos todas as teorias do mundo. Eu não estou a dizer que aquilo que Pavlov, Karl Marx e o Freud dizem, eu não estou a dizer que aquilo é mentira. É verdade, é real. Mas Jesus pode mudar isso tudo na vida do ser humano.
Aleluia! E o Senhor diz: se tu andares neste Evangelho, se tu andares nos meus caminhos, se tu observares os meus mandamentos. Na semana passada eu falei dos mandamentos. Quantos mandamentos eu falei? Um mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se nós andarmos nisto, nós andaremos numa dimensão diferente daquela que o mundo anda. Glória a Deus. Versículo 8: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única, quem é a pedra única? Jesus. Ele é a pedra de esquina. Estão 7 olhos. Estes 7 olhos, em Apocalipse fala, eu agora não tenho tempo a mostrar, mas eu creio que vocês já devem ter estudado isso. Estes 7 olhos representam o olhar de Deus. É os olhos do Espírito Santo. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Tirarei a iniquidade desta terra num dia. Num dia tirará a iniquidade desta terra. E foi isso que Jesus fez por nós. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Glória a Deus. Esta videira, esta figueira é Cristo. É o Evangelho. Glória a Deus. Irmãos, a manifestação do perdão de Deus remove a culpa do homem e aniquila o pecado. Eu volto a repetir. A manifestação do perdão de Deus remove a culpa do homem e aniquila o pecado. Por isso eu quero dizer a vocês todos, meus amados, e a todos aqueles que irão ver esta mensagem: a tua culpa foi removida, o teu pecado perdoado e o teu acusador vencido. Glória a Deus. Satanás fica aqui reduzido a nada. Porque quando Jesus está na vida de uma pessoa, o maligno não te pode tocar. Não te pode tocar. E ele só toca se nós cairmos desta graça, se nós deixarmos de estar, conforme diz aqui o versículo 10, cada um de nós vamos convidar o nosso companheiro para debaixo da videira, para debaixo da figueira. Amados, quem nos protege é a videira. Glória a Deus. Quem é que já esteve sentado debaixo de uma videira? No verão, aqueles dias quentes, e aquela sombra daquela videira é tão gostosa, é ou não é? Nós sentimos bem, sentimos frescos, e se estivermos então a beber um bom vinho, ainda é melhor. E está ali aquela presença maravilhosa ali daquele verão, aquelas tardes de verão debaixo de uma figueira ou de uma videira. E é esta representação que Zacarias vê. É esta paz que Zacarias vê, que inunda os nossos corações quando nós estamos ligados a Cristo. João 15 fala: eu sou a videira e vós sois a vara. Aquele que estiver ligado à videira, esse dá muito fruto. Glória a Deus. Fruto de paz, fruto de alegria, fruto de bem-estar. Glória a Deus. Fruto de prosperidade, fruto de tudo aquilo que o Evangelho tem para nos dar, porque a redenção de Jesus Cristo, a redenção do Deus Altíssimo sobre a vida do homem, abrange todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Agora, qual é o grande problema, meus amados? O grande problema é quando nós saímos fora dessa sombra. E hoje eu quero-vos falar apenas de uma situação que pode nos levar a sair debaixo dessa sombra. É, enquanto você tiver um sentimento de culpa por algum assunto, esse sentimento de culpa amarra a sua vida.
Nós vimos na semana passada que em Hebreus fala lá, só estou a lembrar que a raiz da amargura priva-nos da graça de Deus. E quando nós também em Gálatas diz, quando nós queremos voltar às obras da carne, às obras da lei, nós caímos da graça de Deus. E nós vamos ver a história de um homem, que é o Jó. Um homem fantástico, com uma característica fantástica, mas que ele deixou-se cair dessa graça, deixou com que aquele sentimento de culpa, aquele sentimento que ele tinha sobre os filhos, o dominasse. E foi por causa disso, eu creio pessoalmente, e vamos ver pela palavra de Deus, que Deus permitiu que o diabo pudesse tocar na vida dele. Vamos abrir as Bíblias em Jó, capítulo 1. Jó fica antes de Salmos. Nós vamos terminar com esta história. Jó 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E agora digam todos comigo, e este era homem sincero. Digam comigo, ele era um homem sincero, correto. Depois diz assim, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Olhe para mim. Poxa vida, quem é que gostava de ser assim? Não é? Olha, alguns que estão na genealogia de Jesus não era assim. Não eram assim, não. Só de pensar no Manassés. E Raabe, prostituta da cidade. A cidade toda deitava-se com aquela mulher. E Jesus nasce dessa genealogia toda. Uau, diga comigo, uau. Jesus rompe com todos os padrões. José, Maria rompe com todos os padrões de Pavlov, desse pessoal todo. Glória a Deus. Este homem era um homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E diz assim, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Olha, o malandro teve mais 5 do que eu, 10. 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos do Oriente. Uau! Versículo 4. Agora presta atenção que aqui é que é o problema. Versículo 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um. Isto é uma coisa boa. Quem é o pai que não gosta de ver os seus filhos a se visitarem e convidarem uns aos outros? Olha, este domingo almoças na minha casa. E vai todo mundo para lá. E diz aqui que faziam banquetes em casa de cada um no seu dia e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e comerem, a beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Job e os santificava e se levantava de madrugada. Veja só, de madrugada. Irmão, eu digo uma coisa, o que é que nós fazemos de madrugada? O que é que você faz normalmente de madrugada? Está a dormir. Mas quando estamos acordados de madrugada, normalmente estamos acordados por quê? Estamos preocupados. Estamos preocupados com alguma coisa. E então este homem se levantava de madrugada e ele santificava os filhos, oferecia holocaustos, sacrifícios. Sabe, se você ler este livro, você nunca vai ver que Deus pediu isso a ele. Deus nunca pediu a ele para fazer isso. Mas nós muitas vezes somos assim, e hoje nós assistimos a uma igreja, no modo geral hoje as igrejas dos cristãos são muito assim, são muito de cerimónias e de ações sacrificiais. Ai, deixa-me lá fazer isto.
para que o diabo não me roube. Deixa-me lá dar o meu dízimo esta semana, não posso falhar. Ai, eu tenho que ir à igreja. Ai. E o Jó estava assim. E ele oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram, olha só o sentimento que ele tinha lá dentro. Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Olha para mim, ei! Este homem vivia atormentado, apavorado, com que os seus filhos pudessem sofrer ou cometer coisas na vida. Quem é o pai que gosta de ver o seu filho nos maus caminhos? Ninguém gosta. Mas também, quer dizer uma coisa, você e eu, nós não somos Deus dos nossos filhos. Nós não podemos controlar tudo, porque senão vamos entrar numa paranoia que você nem imagina. Que nos vai desgastar fisicamente, emocionalmente. Que nos vai deitar abaixo. Eu faço isto porque o meu pai era assim comigo. Eu faço isto porque a minha mãe era assim. Eu faço isto porque no lugar onde eu cresci vi muitas desgraças, assisti a muita coisa errada, vi muita maldade. Eu tenho medo que possa alguma coisa acontecer à minha família, aos meus filhos. E então o Jó estava perturbado, o Jó vivia com medo, o Jó vivia com este sentimento. Eu até creio pessoalmente que é um sentimento de culpa, porque os sentimentos de culpa geram medo. Porquê? Porque provavelmente ele pensou assim, se calhar não fui um bom pai. Onde é que eu falhei? Irmãos, todos nós aqui falhamos como pai e como mãe. Todos falhamos, não é quase todos, é que falhamos todos mesmo. Se alguém dizer assim, não, eu nunca falhei, já está a mentir. Todos nós fazemos asneiras e cometemos erros. E ele tinha este sentimento que o apavorava. E agora o versículo 6 muda o cenário. Se estivéssemos a ver um filme, agora o cenário era outro. E no versículo 6 diz assim, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E agora ouça o que eu vou dizer. O diabo ele não é omnipresente, mas o diabo, até se cumprir aquilo que já está julgado sobre ele, o diabo tem acesso a Deus todos os dias. E o diabo, quando vai a Deus, vai para acusar-nos. Ele é o acusador. Conforme Zacarias viu aquela visão, estava lá Satanás também. Estava lá Cristo para justificar o sacerdote, mas estava lá Satanás para quê? Diz a Escritura, para se opor. Para se opor. Então, meu amado, esqueça uma coisa que eu lhe vou dizer. Quer você queira, quer não, quer você goste, quer não, o diabo volta e não volta, vai lá falar mal de mim, de si, a Deus. Mas nós temos uma coisa boa. É que os meus vestidos já não estão mais sujos. Estão limpos. E nós temos um advogado que nos defende diante do Pai. Glória a Deus. Agora, eu volto a dizer a vocês o seguinte, e preste bem atenção ao que eu vou dizer. Satanás deixa de ser problema quando a culpa é removida dentro de nós. Mas ele passa a ser problema se a culpa continua lá a machucar você, a causar-lhe dano, medo, a causar-lhe este sentimento de... Muitas vezes nós sentimos assim, sentimos derrotados. E sentimos assim, eu falhei no passado para com os meus filhos. Eu falhei nisto, eu falhei naquilo, eu falhei naquele outro. E aquilo está lá a atormentar. E você começa a pensar naquilo que o seu pai lhe fez, naquilo que a sua mãe lhe disse, naquele bairro onde você cresceu, naquilo que você viu. E volta e não volta, aquilo vem-lhe atormentando a sua mente. E você começa a ter medo de agir. Você começa a ter medo de avançar. Você começa a ter medo de tomar decisões. Devido àquilo que você ouve. Por isso é que hoje é muito importante também você saber escolher os filmes e os programas que você vê na televisão, porque isso pode afetar psicologicamente, porque o que nós ouvimos e vimos pode nos amarrar ou pode nos libertar. Hoje muitas pessoas vivem com medo
não é porque tivessem experiências erradas no passado, é porque elas têm medo daquilo que eles veem nos filmes, naquilo que eles veem. Olha, se isto aconteceu com o Manel, se calhar pode acontecer comigo. Mas eu conheço uma pessoa que quando entra na vida de alguém, ele rompe com as médias mundiais. Ele rompe com as tendências. E é esse que rompe com as tendências é Jesus Cristo quando entra na nossa vida, no nosso coração. Glória a Deus. A presença dele rompe com isso tudo. Glória a Deus. Amém? E diz que o diabo veio acusá-lo. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra, foi passear. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Viste bem lá ali o fidalgo, como ele é o porreiro? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. E então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Então o diabo estava a dizer a Deus: ele é assim porque tu dás-lhe tudo, é o menino mimado, é o teu menino mimado. E para encurtar aqui uma história bonita, vocês depois devem ler isto lá em casa, diz que Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens dele numa primeira volta. E diz que ele perdeu o gado todo. Os filhos foram mortos. Vieram salteadores, vieram desgraças, vieram coisas que aconteceram. E ele perdeu aquilo tudo. Depois, no capítulo 2, diz que Satanás volta a falar com Deus. Olha aqui, versículo 1. Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás: de rodear a terra, passear por ela. Este homem gosta de passear. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? E voltou a dizer: mesmo tu tirando aquilo tudo, ele continua fiel. E ele diz assim: mas agora se eu tocar na saúde dele. E nós sabemos que ele ficou com uma chaga, com um cancro. E há uma coisa aqui curiosa. Olha agora, capítulo 3, versículo 25. E olha o que Jó diz. Só por curiosidade, depois numa outra altura havemos de falar melhor, mas Jó, esta tribulação de Jó demorou cerca de mais ou menos 9 meses. Alguém pensa que isto foi foram muitos anos que ele sofreu? Não, foram meses. Intensivos, 9 meses intensivos que parecem 50 anos. E diz assim o versículo 25. E agora leem todos comigo. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Digam comigo agora: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Você sabe uma coisa curiosa? Você sabe que a mulher de Jó não morreu? Morreram-lhe os filhos, mas a mulher não morreu. Posta logo essa é que devia morrer, não é? Se alguém... não morreu. Porquê? Porque ele nunca se preocupava com a mulher. Naquilo que tu te preocupares, se tu não resolveres isso, é isso que tu podes perder. Isto é duro. Porquê? Porque quando alguém se preocupa, está a sair debaixo da graça de Deus, de Jesus. Porquê? Porque não está a confiar na graça dele. Porque você acha que você é que sabe, você é que pode,
Você é melhor que Deus para resolver esse problema. E isto é uma lição do Catano, como diz o outro. É uma lição lixada. Eu já passei várias vezes por lições destas. Cada vez que você e eu pensarmos que cada vez que você quer controlar o rumo da tua vida, você vai perder isso. Porque você está a sair da graça de Jesus Cristo. As pessoas ainda não entenderam. Ouça o que eu vou dizer. Se calhar vou dizer uma coisa que vão me chamar de maluco. Mas as pessoas ainda não entenderam que Jesus Cristo já fez tudo por nós. Tudo, 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 tudo. Ele já perdoou a humanidade toda. A humanidade, eles é que não sabem. Eles já estão perdoados. Tal e qual como o sacerdote Josué. Já estão limpos. Deus já mudou a roupa a todos. Só que a malta não sabe. Ele já fez tudo por nós. Glória a Deus. Estamos limpos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, nós hoje assistimos a uma igreja que acredita na graça de Deus, mas quer se santificar com as leis de Moisés. Com as leis das obras. É assim, eu já estou salvo, mas agora para garantir isto, eu tenho. Lá está o Jó, eu tenho que orar, eu tenho que ir mais vezes à igreja. Se calhar foi por isso que eu tive este acidente, que eu perdi isto, perdi aquilo, não estou a ser tão fiel. Ou porque eu não estou não sei quê, ou porque eu tenho que fazer isto, eu tenho que ir aos cultos todos, eu tenho que ir a tudo, eu tenho que subir e descer os montes todos, eu tenho que ir às correntes todas de oração e mais alguma. Eu tenho. Este eu tenho está acompanhada pelo medo, pelo sentimento de culpa. Porque nós queremos controlar a ação de Deus na nossa vida. Nós queremos ser secretários da graça de Deus. Management. Nós queremos ser os treinadores, tipo assim, Senhor, eu sei que tu já me salvaste, mas isto nunca se sabe. Eu sei que tu já me ajudaste, mas Senhor, isto está a demorar tanto tempo, eu vou dar uma ajudinha. E você põe-se a ajudar a Deus. E você começa a fazer, olha, foi você que disse, começa a fazer porcaria. E aí vem-me a verdade. Porque nós somos assim, a nossa tendência humana é assim. Este homem era um homem fantástico, mas tinha este problema. Eu conheço pessoas tão fantásticas, tão fabulosas, tão isto, tão aquilo, mas embicam para aquele lado, ficam embicados naquilo e ficam assim a matutar naquilo e não conseguem controlar estes seus medos, não conseguem controlar tudo isto e depois, para pior dos pecados dessa pessoa, as coisas em vez de melhorar só vão piorando. Porquê? Porque não estamos a permitir que a graça de Jesus Cristo tome conta desse assunto. Amado, eu vou dizer uma coisa, Jesus está a tomar conta dos teus filhos, dos teus netos. Deixa isso nas mãos do Senhor. Jesus está a tomar conta de tudo da tua vida. Jesus está a tomar conta para aqueles que se vão casar do teu casamento. Esquece isso. Esquece, vai dar tudo certo, o gato cai de pé. Porque estamos debaixo do quê? Estamos debaixo da figueira. Estamos debaixo da sombra da figueira. Estamos debaixo da figueira. Ai, tão bom. Olha, dê-me aí um copinho aí do vinho de alentejano, se faz favor. Está tão bom, tão fresquinho aqui, estou debaixo da graça do Senhor. Então, mas pastor, nós não temos que fazer qualquer coisa para nos sentirmos que estamos a fazer qualquer coisa de útil. Não, você não tem que fazer nada. Então, mas pelo menos uma coisa. Sim, não saias da graça de Deus. Não saias debaixo da figueira. Trabalha, faz a tua vida normal, faz o que tens a fazer, vai trabalhar, vai à luta, mas não queiras ser tu a querer controlar a tua vida, porque senão corres o risco de te dares mal. Porque Ele é que é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é que é o Senhor da nossa vida. Glória a Deus. Diga comigo, ó glória. A tua culpa foi removida. O teu pecado foi perdoado.
e o teu acusador foi vencido. Veja aí, para terminar, Apocalipse 12. Apocalipse 12. Agora anda toda a gente aí com medo da gripe. Eu não estou a dizer que a gente não tenha que ter cuidados, claro que temos que ter cuidados, como também temos que ter cuidados para não apanhar aquelas gripes normais, como é evidente, não é? Eu não estou, esta lição não é para dizer assim, bem, agora a gente senta-se ali debaixo de uma figueira e não fazemos nada, não é nada disso. Também não vamos exagerar, mas é confiar. Amados, se eu não confiar em Deus, vou confiar em quem? Neste mundo? Oh, meu amado, este mundo está tramado. Está difícil. Está difícil, maldito o homem que confia no homem. Mas aquele que confia no Senhor. Glória a Deus. Apocalipse 12, versículo 10 diz assim: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Agora digam todos comigo: porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E agora, como é que nós vencemos? Olha aqui, versículo 11. E eles o venceram, fazendo muitas vigílias. Foi isso, Gaide? E eles o venceram, estando na igreja todos os dias. E eles o venceram, sacrificando, vendendo os carros e trazer o dinheiro todo para dentro da igreja. Foi assim que eles venceram? Como é que eles venceram? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, que é o Evangelho. E não amaram as vidas até à morte. Lembra-se a semana passada que quando nós amamos o próximo, nós não estamos a amar a nós, estamos a amar primeiro o próximo como a nós mesmos. Isto é perder amor por nossos próprios umbigos. Então, 3 coisas aqui. O sangue do Cordeiro, já está. Fomos limpos, os vestidos foram trocados. Eu já não estou mais sujo. Por isso é que a semana passada diz assim, João dizia na carta dele, que aqueles que estão em Cristo não pecam. Estamos limpos pelo sangue do Cordeiro. Pastor, não pecam? Não. E vou-vos dizer uma coisa, sabe onde é que nós pecamos? Não é contra Deus. Pecamos muitas vezes, na maior parte das vezes, é uns com os outros. Entre nós. Quando eu minto, eu estou a pecar não é contra Deus. Eu estou a pecar contra o irmão porque estou a enganá-lo. Quando eu adultero, eu não estou a pecar contra Deus, porque a mulher não era de Deus. Era daquele irmão. Ou era daquele homem. Os irmãos estão a entender? Então, diante de Deus eu já não peco, estou lavado. Agora, se eu peco diante desses irmãos. E eu tenho que me acertar. Por isso é que Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos ameis. Sede amigos, dai a vida uns pelos outros, dai a vida uns pelos outros. Não amamos a nossa vida só, mas amamos a vida dos irmãos também. Glória a Deus. E com a palavra do testemunho de Cristo, que é o Evangelho, andando no Evangelho, o acusador dos nossos irmãos não nos pode tocar. Como é que vencemos? Como é que vencemos? A Bíblia diz tudo. Mas é preciso sempre vir alguém com o título de professor, disto e daquilo, a dizer que é preciso fazer mais isto, é preciso fazer mais aquilo. Parece o Jó. O Jó era assim. O Jó pensava assim, deixa-me lá dar mais isto. Se calhar vou vender mais umas batatas este mês para dar mais dinheiro para a igreja. Se calhar vou fazer mais isto para... Irmão, eu não estou a dizer que você não deve vir à igreja. Claro que deve vir à igreja. Eu não estou a dizer que você não deve honrar a Deus com os seus dízimos, suas ofertas. Eu não estou a dizer que você não deve orar, que não deve participar dos eventos. Mas se você faz isso com medo, com aquele sentimento de deixa-me fazer isto, que é para o diabo não tocar na minha vida nem nos meus filhos. Então quem está assim, verdadeiramente, aquele sentimento de culpa ainda não foi removido. Porque a pessoa ainda não creu. Porque quando nós cremos, Jesus entra na nossa vida.
Ele arranca isso tudo dentro de nós. Ele arranca isso tudo dentro de nós. E se houver alguns dias que nós estamos mais baralhados na nossa cabeça, vamos pegar na mitra de Deus, na palavra de Deus, e lavamos a nossa cabeça, renovando os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu posso, eu sou o que Jesus diz que eu sou. Aleluia. Amém?